Quem comete crimes é penalizado e, dependendo da gravidade dos crimes, pode ter de cumprir pena de prisão. Mas ao impor a reclusão aos criminosos, a sociedade espera, sobretudo, que eles, no regresso à liberdade, sejam capazes de se reintegrar. E o que acontece quando a reinserção social é total, mas ainda há uma parte da pena por cumprir? É a pergunta à espera de resposta na história que encontramos na revista do Expresso. Uma pessoa está sempre a sonhar, está sempre à espera que as portas se abram e que a reinserção funcione. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. A vida de António dava um filme. E como em todos os filmes, mesmo nos que se baseiam numa história verídica, o espectador pode ver-se perante o dilema de ter de escolher entre a justiça e obrigar alguém a cumprir a totalidade da pena a que foi condenado, como os outros reclusos que não usaram uma saída precária para fugir e não mais voltar, ou a justiça de deixar viver em liberdade uma vida completamente refeita e em que o regresso à cadeia pode deitar tudo a perder. Não é uma justiça dos homens versus a justiça divina, é a decisão de um juiz que pode ser contrariada por uma decisão presidencial. Por 2 vezes, o indulto não chegou. À terceira, será de vez? Quem é António Franco, que fugiu durante uma precária e acabou a fazer parte de uma família em que os filhos, e também os amigos e os clientes, não conhecem o seu passado? Sofia Pinto Coelho ajuda-nos a conhecer António, que vive em liberdade num outro país, mas que, se voltar a Portugal, acabará detido para cumprir uma pena de 2 anos, 1 mês e 11 dias. Caro gestor de conta, stop. Solicito crédito pessoal, stop. Máxima urgência, stop. Manuel, stop. Caro Manuel, stop. Agradeço o seu telegrama, stop. Por que não faz online, stop? Online, stop. Sim, stop. Na app Caixa Direta, stop. Caixa, stop. E aprovam rápido, stop. Mais rápido do que um telegrama, stop. É mais fácil andar para a frente quando confiamos no que está para trás. Peça o seu crédito pessoal na app Caixa Direta e receba a resposta em minutos. Caixa. 150 anos virados para o futuro. Caixa Geral de Depósitos S.A. registada junto do Banco de Portugal sob o número 35. Viva Sofia Pinto Coelho! Há quantos anos começou esta fuga e como é que ela foi feita? Bom, isto são perguntas já de rajada. É para entrarmos na história e já lá vamos conhecer depois os pormenores. A fuga do António Franco, ele não se apresentou na cadeia depois de uma saída precária no ano 2000. Portanto, há 20 e tal anos. Recuemos então ao início da história, que é a infância de António Franco. O consumo de droga começou muito cedo. Ele é um produto típico dos anos 90. Tu conhecerás gente assim e eu conheci. Sim, tive amigos assim. E, portanto, anos 90, ele era miúdo do Bar da Princesa, no Seixal. Logo com 12, 13, começou a fumar, depois passou para as drogas mais leves, depois um amigo introduziu a heroína, portanto, com 14, 15 já estava por aí fora, até se começar a ir ciclicamente ao Casal Ventoso, roubava carros para durante a noite, já não havia autocarro, e ir ao Casal Ventoso abastecer-se e regressar, portanto, tornou-se um toxicodependente pesado, assim. E ele ainda chegou a trabalhar quando deixou a escola? Trabalhava assim, daqueles miúdos começou a chumbar na escola primária, mas rapidamente, com 14, 15 anos, começou a trabalhar como servente de pedreiro e por aí fora. Ele tinha um ganha-pão, ele tinha dinheiro de trabalho, mas o dinheiro não chegava e daí ter começado a fazer pequenos assaltos, o típico. Roubar carteiras, roubou em casa, claro, e depois começou a fazer assaltos em casas. Trepava, apanhava uma janela aberta, tica-tica-tica, entrava por ali, era o que apanhava à mão, secadores de cabelo, aparelhagens, equipamentos de vídeo, tudo o que pudesse ser vendido. Ouro. Sim. Com cada vez mais pequenos delitos, não demorou muito a ser preso, não é? Como é que depois foi a vida dele na cadeia? Isto são crimes do ano de 1995, 1996. Eu vi o cadastro todo dele.
Portanto, aquilo que chegou a tribunal, não é? Resultante de queixas. Portanto, ele começa, aliás, com um roubo à procura de comida num barco no Seixal, porque a família era extremamente pobre, mas pobre de fome. E é aí que vai à procura de comida, vasculha, descobre uma televisão no barco, leva a televisão para casa e diz que a mãe aceitou. Portanto, há uma série de crimes no ano 95, 96, até ser preso, e dá entrada na cadeia de Montijo, que na altura, eu lembro-me inclusivamente de refazer uma reportagem na cadeia de Montijo, era do pior que podia haver nas cadeias portuguesas. Tinha uma grande concentração deste tipo de miudagem, muito de barra pesada de droga, todos enfiados em cima deles. Eu lembro-me de estar, de ver as cortinas de fumo, porque aquilo eram beliches, não sei se eram de 2 ou 3 na vertical, chegavam a estar 20 presos numa cela, tudo a fumar, e com uma enorme circulação de droga lá dentro. E, portanto, ele diz-me que tinha tanta droga dentro da cadeia como na rua, com depois os problemas todos, das dívidas, de ter que ser dealer na cadeia para poder sustentar. Inclusivamente há um dado curioso, na altura em que saiu o programa que eu fiz na SIC sobre ele relata como é que a droga entrava e como era fácil, através até de professores, técnicos de reinserção, guardas, visitas, e ele chegou agora, há 3 anos, quando o programa, ou há 4, quando eu fiz uma reportagem na SIC sobre ele, a ser processado agora pelos guardas da cadeia de Montijo, e foi absolvido. Foi acusado de por difamação. difamação, exato. Difamação, sim. Recuamos outra vez ao início da nossa conversa, até o momento em que, estando ele em fuga, um bocadinho à frente, como é que falas com ele pela primeira vez e como é que chegaste até ele? Como é que correu essa conversa? Vamos lá ver, é preciso recuar um bocadinho. Ele cumpriu quase 5 anos de cadeia por causa destes chamados petty crimes, e já tinha tido 2 saídas precárias, que são aquelas saídas em que vão testando o preso para o regresso à vida na normalidade, e à terceira saída precária, o que ele me conta é que no regresso, depois de 3 dias em casa, olha para a cadeia, foi cheirar ou injetar-se ou qualquer coisa na casa de banho de um restaurante em frente, olha para a fachada da cadeia e pensa, eu regresso, não regresso, volto, não volto, piro-me daqui, porque ele estava a ver inclusivamente colegas presos e colegas de bairro a morrer de sida, de overdose, e tem ali um grito do Ipiranga e diz, não volto. E é nesse momento em que ele decide, não volto para a cadeia, vou-me salvar, diz ele. E consegue salvar-se. O que é que ele faz? Mete-se num autocarro, vai até Lagos, onde tinha uma irmã, vai trabalhar para as obras, fica lá 2 meses, ganha dinheiro e decide ir para o estrangeiro. E no fundo, respondendo à tua pergunta, é esta história da fuga que ele me conta quando já está fora do país há 20 anos. E porquê? Eu na altura fazia muita reportagem sobre tribunais e por aí fora, e era muito contactada por estas histórias dramáticas, e recebo um e-mail de uma irmã dele, da Paula Duarte, a contar uma história dele. O meu irmão não pode regressar a Portugal, já passaram 20 anos, ele está livre, mas está preso, ele fugiu nestas circunstâncias assim assado, e nós não sabemos como ajudar. Porquê? Porque ele não sabia, ele quando fugiu, não sabia a quanto tempo é que tinha sido preso, quanto tempo é que estava a cumprir, se o processo dele já tinha prescrito ou não, se podia voltar a Portugal ou não. Portanto, foi esse desbravar do processo judicial dele que me foi encomendado, entre aspas. Tu chegaste à conversa com ele, não é? Há primeiro um telefonema antes de o ires visitar. Na altura, a irmã diz-me, por favor, fale com ele, passa-me o telefone dele, portanto há aquela, confiaram em que eu não ia avisar nem a polícia nem os tribunais, e falo ao telefone com ele. Ele conta-me resumidamente a história dele, o que era o pai alcoólico, mãe muito pobre, 4 filhos, ele é que se desencaminhou, conta-me esta história toda, que trabalhou, da droga, blá, 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 como é que fugiu,
Foi, no fundo, quando ele vai para o estrangeiro, ainda não havia sequer mandados de captura, estamos no ano 2000. E eu combino com ele, pergunto-lhe se você está disponível para me receber, está disponível para dar a cara, está disponível correr o risco de poder ser encontrado. Ele diz com certeza, e é aí que eu, com os meus colegas da SIC, nos metemos ao caminho e vamos ter com ele. Para não o denunciar, não é revelado o país onde ele refez a vida, construiu uma família, encontrou uma profissão. Era neste ponto em que estava a vida do António Franco quando te encontraste com ele. A questão é, ninguém desconfiou, os filhos não sabem, os clientes não sabem, muitos amigos não sabem, não é? Ele, quando dá o salto, ele vai ter com uma namorada, porque ele se tinha apaixonado naqueles 2 meses de verão no Algarve, acaba por ter pequenos trabalhos. Ele faz a desintoxicação toda em fuga, comboios, barcos, a vomitar, nauseado, com frio, com calor, com medo da polícia. Enfim, nessa altura ele ainda tinha documentos válidos, consegue um trabalho notável, não só de desintoxicação, como de começar a dar um rumo à vida. Acaba por ficar com esta rapariga, aprende a trabalhar nas obras, arranja uma carteira de clientes fantástica. Eu falei com vários clientes dele, faz remodelações de alto a baixo, caves, sótãos, casas de banho, eletricidade. E qual era a desculpa, Sofia, para estares a falar com eles? A minha desculpa, eu fui ter com esses clientes, nessa altura o país já estava em crise, já tinha passado a crise, muita gente tinha emigrado, portanto eu apresento-me neste país e perante estas pessoas como uma jornalista que veio fazer histórias de imigração portuguesa. E, portanto, os clientes contam que têm enorme confiança nele, que lhe entregam as chaves de casa, que o recomendam a toda a gente e mais alguma. Falo com a mulher, conheço os filhos, enfim, vejo o carinho com que ele e o esmero com que ele quer educar os filhos. É a grande preocupação dele, é estar com eles, contar-lhes histórias, a vesti-los, educá-los, constrói-lhes casas no jardim, o desvelo com que ele tem, o desvelo que ele tem por aqueles filhos. E aterrorizado de o pai exemplar que ele é aos olhos daqueles filhos, ele tem uma vergonha imensa. Se um imensa. Dia não pode ser ele a contar a história em liberdade. Quer dizer, e o orgulho que ele tem de ter uma casa, ter uma família, ter uma profissão, de ser um querido no sítio onde vive, e de um dia, apesar de já ter passado tanto tempo e todos nós, os que fizemos estupidezes de juventude, ele tem um pânico de verem que ele tem estes roubos, estes assaltos e a prisão. Que esta história também existe exatamente por isso, não é? Porque a cadeia deve servir para ajudar os reclusos na sua reinserção social. A do António parece estar garantida, a história que tu viste é essa, mas como fugiu da cadeia, tem ainda uma pena para cumprir. Tem por uma coisa chamada contumácia. Legalmente, a lei prevê uma coisa chamada prescrição, precisamente para os crimes para os quais não se encontra um culpado, um condenado, ou para as penas de prisão que acabam por não ser cumpridas. Entende-se na Europa Ocidental, não nos Estados Unidos, que a mão da justiça não deve recair em cima das pessoas para todo o sempre, porque existe uma coisa chamada tempo, e o tempo ajuda a apagar os crimes, precisamente. Daí as pessoas, entender-se que as pessoas não, exceto crimes de terrorismo, ou nazis, ou genocídio, o tempo apazigua a dor e o crime. Se não tivesse acontecido uma coisa chamada contumácia, que é uma medida que a justiça decreta para os fugitivos, que é as pessoas ficarem proibidas, é quase uma medida burocrática, que as pessoas ficam proibidas de pedir bilhete, cartão de cidadão, passaporte, de estar documentadas. Fora. Ao fim de 10 anos, 15 anos, 20 anos, as penas prescrevem. E, portanto, atendendo ao tempo que já passou,
tinha prescrito, ele era um homem livre, podia ir andar, fazer uma viagem à volta do mundo se quisesse. Ou seja, quando Como puxaste foi? o fio do novelo, houve aí um momento de esperança de a prescrição podia resolver. É isso? Houve um enorme momento de esperança, porque entre a data da fuga, que é 2000, e 2011, nada se passou no processo. Nada, mas nada. Nem havia sequer o cúmulo jurídico, não se sabia ao todo quanto é que ele tinha para cumprir. O processo ficou para lá, espalhado em vários tribunais, de Setúbal, de Seixal, de Montijo, por aí fora. Em 2011, há um juiz qualquer que acorda, olha para o processo e diz: mas está aqui um fugitivo, vamos aqui decretar a contumácia. A partir da contumácia, os prazos ficam congelados. E é por causa disso que o processo ficou congelado até agora. E, entretanto, por causa das reportagens, apareceu um advogado a querer ajudá-lo e tentou-se várias formas, com requerimentos jurídicos, dizer que a contumácia foi mal decretada, foi decretada fora de tempo, que ele tinha sido, no cômputo geral, condenado a 5 anos, mas tinha havido um perdão, portanto, aquelas coisas que se tenta, buracos mas a na lei justiça foi, pelos quais se tenta resolver. foi inflexível e, portanto, neste momento os tribunais o que dizem é: a pena continua ativa, nós só olhamos para o processo no dia em que ele se apresentar aqui para cumprir 2 anos, 2 meses e 11 dias, que é o que lhe falta. E ele já disse: mas eu faço trabalho comunitário durante 3 ou 4 meses e eu aí consigo aguentar os meus clientes. Por favor, não me mandem de volta para a cadeia, porque isso arruína a minha vida, a minha mulher não pode trabalhar porque teve um acidente, tenho filhos para criar e estamos nisto. Sendo que já passaram 40 anos desde a prática dos crimes. Não tendo a pena prescrito, há alguma alternativa a ter de cumprir esta pena de prisão? Ele já pediu 2 vezes indultos, foram-lhe negados. A alternativa é ele apresentar-se aqui, não se sabe como, saindo do país onde está, porque ele é indocumentado. Ele vive clandestino, ele vive com medo todos os Claro. dias. E ilegal no país é onde está, não é? Não tendo documentos. ilegal no país onde está. Ele apresentar-se e cumprir pena, fica uma família à fome, sabe-se lá se consegue retomar a vida laboral. O Estado português fica muito contente porque durante 2 anos conseguem ter na cadeia um homem que tem agora 50 e tal anos, portanto estamos a falar de crimes de quando ele tinha 25 anos. O próximo juiz que olhe para isto se condoa com esta situação, tenha compaixão. Eu não sei se a justiça tem compaixão, no fundo é isto, trata-se de compaixão. E alguma vez algum dos indultos que ele pediu chegou a Belém? A primeira vez foi negado, o segundo indulto nem chegou a Belém, porque o ano passado a Ministra da Justiça não entregou nenhum dos 120 e tal pedidos de indulto. Vai ser pedido agora um novo indulto. Já com outro Presidente da República? Exatamente. Se falhar este terceiro indulto, António vai continuar preso ao passado. No final da história que contas na revista do Expresso, fazes a comparação com uma espécie, eu estou a chamar espécie de indulto porque não foi indulto, foi uma não repatriação da justiça portuguesa, concedeu a um norte-americano que cometeu um crime de sangue. Foi um caso que acompanhaste, e o que é que isto nos diz também sobre a justiça? Que a justiça, não só cá, mas é uma espécie de uma roleta russa. No caso do George Wright, que foi outro caso que eu acompanhei, foi um norte-americano que nos anos 70, portanto há mais de há 50 anos, matou um homem, foi preso, fugiu da cadeia, desviou um avião com um resgate de $1 milhão, esteve fugitivo durante 40 anos e o FBI localizou-o em Portugal há 10 anos ou há 12 anos. E os Estados Unidos, quilo de volta, pediu, queremos Até este porque era homem um crime de para sangue, cumprir, porque era um crime de sangue, queremos-lo de volta para cumprir a prisão que lhe falta. E a justiça portuguesa disse 3 coisas. Já passou muito tempo, ele está integrado na sociedade portuguesa e passado tanto tempo, na justiça, prender um homem destes já não adianta para nada. E deixou-o estar, ele está em liberdade. Portanto, há aqui, obviamente, 2 pesos e 2 medidas. Também pode ler na revista desta semana: na indústria automóvel europeia, a China é quem mais ordena. Só em Portugal há mais de 20 marcas chinesas à venda.
Ninguém sabe ao certo como irá terminar a história da atual supremacia chinesa sobre a indústria automóvel do velho continente. Mas uma coisa é certa: o mercado automóvel mudou para sempre e a Europa parece que já só corre pelo segundo lugar. Nasceu perto da primavera, está entre os maiores artistas portugueses de sempre. É uma pintora do sofrimento e da natureza, do heroísmo e da maldade, do mundo rural e da história. Grande entrevista a Graça Moraes. Joana Vasconcelos, Vils e Bela Silva jogam na tapadinha como o estádio do Atlético se transformou numa galeria de arte ao ar livre. A sonoplastia deste episódio foi de Gustavo Carvalho. Nós vamos voltar amanhã. Até lá, tenham bom dia. Caro gestor de conta, stop. Solicito crédito pessoal, stop. Máxima urgência, stop. Manuel, stop. Caro Manuel, stop. Agradeço o seu telegrama, stop. Porque não faz online, stop. Online, stop. Sim, stop. Na app Caixa Direta, stop. Caixa, stop. E aprovam rápido, stop. Mais rápido do que um telegrama, stop. É mais fácil andar para a frente quando confiamos no que está para trás. Peça o seu crédito pessoal na app Caixa Direta e receba a resposta em minutos. Caixa, 150 anos virados para o futuro. Caixa Geral de Depósitos S.A. registada junto do Banco de Portugal sob o número 35.